Bem-vindo ao Futuros. Esse é um espaço de troca onde novas tecnologias encontram novos humanos e produzem novos ecossistemas. Essas trocas fazem parte da certificação de Futuros Voicers, cujo objetivo é fazer a transferência de conhecimento, de metodologias e ferramentas para que mapas e cenários de futuros desejáveis possam ser ativados nos mais diversos lugares. Eu sou Lígia Zottini e sou a facilitadora dessa jornada. Boa noite a todos e todas. Nós estamos aqui hoje com uma convidada bastante esperada, que é a Priscila Spencer. Pri, seja muito bem-vinda. Boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo. Obrigada. Só tem uma coisa, não é Priscila Spencer. Não? Não, é Nobody. Na visão remota, a gente usa codinomes. Então, eu sou conhecida como Nobody, como visualizadora remota. Então, todos os visualizadores remotos usam codinomes. Eu não sei de onde surgiu Spencer, eu recebi o convite, veio Spencer, eu falei, eu fiquei sem entender, whatever, né? Deixa passar. Você prefere que a gente comece de novo e te apresente, não te apresentando com o seu nome? Ou sigamos? Não tem problema, não tem então, problema. Tá bom. Então, sigamos, gente. Aqui está a Priscila Spencer e tem essa particularidade de todo visualizador remoto ter um codinome, o dela é Nobody. E aí ele já entra, né, diretamente no tema de hoje, que foi um tema muito esperado dessa certificação, muito esperado do ecossistema do Voicers. Você está lá no grupo do WhatsApp e você vê que toda vez que você posta alguma coisa, cria-se um furor, um comentário muito, muito próximo. Uhum. A gente está aqui para entender um pouco mais. Eu já vim conversando com você nos bastidores algumas vezes, mas eu tenho muita sede de entender mais e mais e mais, né? Para quem está nos escutando e nunca ouviu falar, tem aí toda uma história, e depois você pode falar a sua opinião, que a série famosa lá no Netflix, o tal do Stranger Things, a Eleven, que consegue ter as visões e, enfim, chegar pelo olhar dos outros, tem um pouco dessa ciência que chama visão remota. Sim. E para quem gosta de teorias e conversas paralelas, tudo indica que o Stranger Things, no começo, antes de ter o nome oficial, era chamado de Projeto Montauk. Montauk é uma cidade lá em Long Island. Quando eu morei em Nova York, eu tive a oportunidade de visitar, que era onde ficava a parte militar, né, americana, que fazia experimentos mesmo, de mente, tempo e espaço, de desdobramentos. Sim. E aí tem teorias de todas as naturezas, mas o fato é que o Stranger Things se chamava Projeto Montauk, e esse Projeto Montauk tem toda uma história que a gente pode hoje conectar com a sua fala. Então, seja bem-vinda. Obrigada. O palco é seu, a fala é sua, estamos aqui animados. Obrigada, gente. Então, boa noite a todos, obrigada pela oportunidade. Eu queria começar, talvez até explicando como que surgiu a visão remota da minha vida, né? Para depois eu passar para o slide e, enfim, passar uma palestrinha para vocês. Então, eu sempre fui de ter experiências anômalas, considerada como fenômenos anômalos dentro da parapsicologia, né? Isso desde os meus 4, 5 anos de idade. Então, como isso para mim está muito em mim, sabe? Durante a pandemia, na verdade, antes mesmo da pandemia, eu sempre pesquisei muito sobre tudo isso, e aí eu queria entender os meus processos, então eu fui começando a estudar mesmo. Então, eu estudei teologia, na verdade, eu cresci no meio evangélico, né? Então, a Bíblia inteira eu já li quando fazia parte da igreja, né? Quando criança, adolescente. Mas, assim, depois que eu casei, né, que eu tive a oportunidade de conhecer mais, assim, viajar para outros lugares e, enfim, começou a despertar aquela vontade de estudar além da teologia, né? E aí comecei a estudar muito sobre espiritismo, comecei a estudar teosofia, comecei a estudar os princípios herméticos. Então, assim, eu estudei de tudo, não está me vindo aqui agora, mas, por exemplo, gnose, magia. Magia eu não me aprofundava muito, porque quando eu me aprofundava, os fenômenos ocorriam e eu não estava preparada, com tanto preparo assim. Então, eu passei, assim, a minha adolescência e até até hoje eu estudo, né? Hoje eu estudo menos, hoje eu pratico mais. Mas eu passei boa parte da minha vida assim, estudando muito e pesquisando muito, tentando entender o fenômeno, né? Então, assim, durante a pandemia, o que aconteceu foi que eu pausei os meus trabalhos e falei, agora eu vou me dedicar mais profundamente
ao fenômeno da materialização, telepatia e visão remota, que já era algo que eu conhecia, tinha muita vontade, né? E telepatia eu já tinha feito parte do grupo do Gabriel Guerra, fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, praticando telepatia com ele em grupo e depois praticando no grupo dele, né? Porque a gente fez parte de uma pesquisa que ele estava fazendo na época sobre telepatia. Gabriel Guerra, para quem não conhece, é um físico, trabalhou no colisor de hadrons, e na época ele tinha voltado para o Brasil, estava morando no Rio. Então a gente se encontrava para poder, enfim, nós éramos as cobaias dele, no bom sentido. Mas isso me despertou ainda mais, né, a minha curiosidade sobre como que funcionava, né? Por que em mim funcionava esporadicamente e espontaneamente? E por que quando eu queria que acontecesse não funcionava, né? Então isso me motivava ainda mais a estudar, além de tentar entender todo o processo, né? Por que acontecia comigo determinadas coisas que não aconteciam com o outro e tudo mais. Então ali na pandemia, voltando na linha de tempo, comecei a estudar um protocolo de materialização que foi criado dentro de um laboratório por um físico que trabalhou na NASA, inclusive, e depois eu comecei a estudar visão remota. Não estudar assim, eu comecei a pesquisar, na verdade, porque eu queria praticar, né? E para você praticar, você precisa estar ali com um instrutor, né, que tenha um nível de conhecimento, que possa te ensinar tudo que você precisa para aprender visão remota, porque não é algo tão simples. Então, eu pesquisei muito, e aí não tinha nenhum brasileiro que dava curso de visão remota. Então, eu, como conheço muitos gringos, eu consegui chegar na Hitomi Akamatsu, que é uma visualizadora japonesa que até então estava morando no Brasil. Na época, ela morava nos Estados Unidos, mas nesse período da pandemia ela estava morando no Brasil porque ela estava fazendo um tratamento aqui de saúde. E aí, enfim, conversei com ela, eu tinha fechado também outras coisas além de um curso, mas a princípio nós fechamos um curso, workshop, fechamos curso presencial, fechamos curso online, presencial assim para 10, 15 pessoas, que a gente estava na pandemia, né? E, enfim, para mim foi assim, o supra-sumo, né? Eu falei, uau, consegui, a mulher é foda, porque a Hitomi Akamatsu era considerada uma das maiores visualizadoras remotas do Brasil, do mundo, e ela tem também, assim, ela tem livro, ela tem documentário, e ela era uma pessoa, assim, incrível, muito querida, gente boa, então eu tinha fechado essa parceria com ela. Só que aí, numa dessas reuniões, a Hitomi sumiu. Eu falei, meu Deus, ela sumiu, o que aconteceu com ela, né? E aí, infelizmente, só fiquei sabendo 2 dias depois que ela tinha falecido no Brasil. E aí foi muito triste esse período, né? Para toda a comunidade, visualizadores remotos. E eu também fiquei meio assim, caramba, eu conversei com ela anteontem, quer dizer, tinha conversado com ela 3 dias antes, né? E eu fiquei meio assim, falei, bom, vou pausar tudo isso. E aí começaram a surgir outras questões de ordem familiar, né? Apoio familiar, que era o momento de eu estar dando esse apoio aos meus parentes. Então, eu pausei todo esse projeto de visão remota, continuei com os estudos, né? E, bom, li alguns livros e fui me dedicando mais a coisas mais, como posso dizer, que não... mais a leitura mesmo, a leitura de fato. Enfim, passou-se o tempo, aí em 2021, não sei por que, me surge a visão remota de novo. Aí eu preciso achar alguém que dê o curso de visão remota no Brasil. E aí eu entrando novamente em contato com alguns amigos, aí um deles falou assim por alto, se conecta com essa pessoa aqui, o Jay, eu não conheço ele, mas pode ser interessante vocês fazerem contato. Eu falei, beleza. Aí me passaram o e-mail do Jay, do tal Jay, e eu mandei um e-mail em inglês, né, perguntando se podia dar um curso, não sei o quê, qual era a formação que ele tinha, parará, enfim, a primeira conversa, né, conversa inicial. E aí, depois da gente ter trocado uns 2 e-mails, eu fiquei sabendo que o Jay era brasileiro, eu não sabia disso. Então, foi muito interessante isso. E, enfim, o Jay é brasileiro, né, que é hoje o nosso mentor de visão remota, ele faz todo um trabalho de ensino, né, e também de mentoria. Então, ele é brasileiro e ele passou uma época morando nos Estados Unidos, realmente. Ele é ex-oficial da Força Aérea e, enfim, é uma pessoa extremamente querida, competente
E a gente se alinhou, super a gente se alinhou. Eu falei, vamos montar uma turma, não sei o quê, eu quero aprender, e meus amigos querem aprender, e vamos embora, bola para frente. Aí, no dia seguinte, eu comecei a ligar, né, para os meus amigos, bora montar uma turma, não sei o quê. Já tinha 20 alunos, que na verdade eram 20 amigos meus, né? E aí a gente fechou essa turma e ele começou a dar aula. Ele separou em 2 turmas de 10, né, às terças e quintas, e começou a dar aula. E nisso, obviamente, quem foi praticando mais, se dedicando mais, conseguiu se sobressair mais na visão remota. E alguns foram deixando de lado, foram, né, dando dando prioridade a outras coisas. Então, a turma foi minguando, minguando. Até então, essa parceria era somente entre eu e o Jay, né? Até que a Dani, que é uma amiga minha, queridíssima, ela tem uma paranormalidade avançada e ela se dedicou bastante, ela conseguiu se sobressair bem assim nas práticas. E aí eu falei, Dani, vem com a gente, vamos montar esse projeto de visão remota no Brasil, eu, você e Jay, vamos embora, e bola para frente, isso aqui. A Dani ficou, nossa, maravilhada. E assim nasceu o projeto Stargate Brasil, né? E a nossa intenção é difundir a visão remota, a metodologia certinha, enfim, ensinar, promover workshops, discutir, né, sobre a paranormalidade, a intuição, telepatia, todas essas ditas tecnologias, né, que você chama de tecnologias humanas, que inclusive eu acho o nome fantástico, porque eu já achava que era uma tecnologia humana sem saber que alguém falava sobre isso no Brasil. Eu achei maravilhoso. Então, enfim, e assim nasceu a Stargate Brasil, movida assim pela paixão, pelo entusiasmo e a questão da prática, né? E assim, eu sempre tive dentro de mim algo muito forte de super-humano, de super-herói, sabe? De empoderamento, sabe? Eu acredito que tudo é possível. Então, esse tipo de coisa me leva a acreditar que é possível, sim, você obter descrições de um alvo, informações de um alvo à distância. Porque, primeiro de tudo, a gente tem que acreditar que é possível, né? Às vezes a pessoa ela faz o primeiro exercício dela, ela não acredita muito. E aí, quando ela vê, ela fala, puxa, é possível isso. Mas ela não acredita muito por fora, mas por dentro ela acredita. Está lá guardadinho dentro dela, né? Então... Não, Pri, fazendo um adendo, assim, as vezes que eu fiz, acho que eu fiz 2 ou 3 vezes já com os targets que você vem me mandando, as pessoas vão entender o que é target. A gente está falando target, alvo, ela já vai chegar lá, tá? Mas basicamente é um código que você tem que capturar através de processos de subconsciente, enfim, você também vai entrar nesse pormenor, mas o fato é que, para mim, foi muito impressionante. Eu já tinha feito outras técnicas de espirituais, espiritualistas, metafísicas, mas essa, sim, que é super números e letras e vai... É bem poderoso e bem real. E assim, eu não tenho técnica, porque além do treinamento, vocês desenvolvem técnicas na certificação, sim, enfim, no processo de deixar a mente mais limpa, enfim, de pegar os ruídos que a gente tem e não deixá-los atrapalhar. Eu não tinha essa técnica e ainda assim eu me impressionei, sim, aonde eu consegui chegar, entendeu? Sim, é muito interessante, é muito interessante. E enfim, gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu vou passando, então, já para o slide, tá? Por favor, Pri. Então, eu posso compartilhar? Pode sim. Posso, né? Tá. Quando você vai compartilhando, o que eu oriento para quem está tanto nos vendo gravado aqui na certificação, quanto quem, de repente, estiver depois participando dessa conversa através do podcast, é que vai inteiro, né? Não pule, porque a gente vai ter uma prática aqui. E se de repente você pular, você vai ver a resposta antes de participar da prática. Então, de uma forma geral, vá no linear com a gente dessa vez, até chegar à resposta da própria experiência que a gente vai ter aqui hoje, tá bom? É isso aí. Então, vamos lá, pessoal. Então, o título da palestra é Visão Remota, Experiências de uma Visualizadora. É interessante isso daqui que eu tinha colocado de um visualizador. Aí o Jay falou assim, que isso, cadê o empoderamento feminino? Eu falei assim, gente, é verdade, como a gente usa, né? Eu falei, gente, como é que pode uma coisa dessa? Eu já ia passar para a experiência de um visualizador, eu sou mulher.
né? E eu acho que se tivessem umas amigas que eu tenho não binárias, elas não iam gostar disso. Então, enfim. Vamos lá. Então, quem é a Pri, né? Eu faço parte do IGM, que é o Instituto Gilda Moura. Se alguém quiser conferir, tá lá um pouquinho sobre mim. Eu sou visualizadora remota conhecida como Nobody e represento a Stargate Brasil, uma iniciativa que visa difundir, ensinar e aplicar métodos de visão remota ao público lusófono. E qual o propósito da Stargate Brasil? Expandir a consciência humana, enriquecer a experiência vivencial e operacionalizar a intuição como um instrumento para auxiliar na solução de problemas e tomadas de decisões. Por que é importante esse terceiro aqui? Terceiro não, quarto. Porque a gente tem que aprender a usar a nossa intuição, né? A gente vê assim que lá no Vale do Silício, algumas empresas contratam coaches famosos para poder ensinar a ferramenta da intuição, que ela é muito pouco usada, né? E assim, imagina se você trabalhasse full time, movido pela sua intuição, né? A gente teria mais tempo para se divertir, para fazer outras coisas, porque quantas vezes a gente dá cabeçada porque a gente não usa a nossa intuição, né? A gente vai sempre naquela trava, né? E aí a gente gasta mais tempo do que necessário para, enfim, produzir ou resolver qualquer tipo de problema. Então, aqui vamos começar com o que é visão remota. Então, isso daqui acho que é a parte mais importante aqui. As pessoas confundem muito o que é visão remota. Então, visão remota ou visualização remota é do termo Remote Viewing, RV, e é um método perceptual que permite que um visualizador descreva um alvo. Esse alvo pode ser qualquer coisa, tá? Inacessível aos sentidos, devido à distância, tempo ou ocultamento, como barreiras físicas e outras causas. A visão remota é conceituada como um protocolo com 2 requisitos essenciais: você estar cego para o alvo e a existência de um feedback. Como assim cego para o alvo? É uma condição que o visualizador ele desconhece completamente a identidade ou natureza do alvo ou qualquer informação que possa sugeri-los. Então, o que acontece aqui é que o seu monitor ou o seu instrutor ele te dá um target, que é uma coordenada, tá? Com letras e números aleatórios que não tem absolutamente nada a ver com o alvo. Nada a ver que eu digo, não pode deixar transparecer na coordenada que tem alguma ligação. Porém, essa coordenada tem uma ligação psíquica com o alvo, ok? Tem uma condição também chamada de duplo cego, que é uma condição em que tanto o visualizador quanto o monitor de uma sessão de visão remota estão cegos para o alvo. Então, aí no caso, o visualizador ele recebe essa coordenada de uma terceira pessoa. Então, essa terceira pessoa passa o target para o seu monitor ou instrutor e ele repassa esse target para você. Então, nem o seu próprio monitor ou instrutor sabe do que se trata o target, tá? Deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Visão remota é muito diferente de clarividência. Não tem absolutamente nada a ver com clarividência, tá? Por quê? Porque a clarividência, você não está cego para o alvo. Você faz o processo sabendo do que se trata. Então, a chance de errar, de ruídos mentais, né, as suas crenças já pré-estabelecidas, elas vão julgar a mérito do jeito que ela quiser, né? Então, isso daí não é muito legal, porque a chance de sair algo totalmente errôneo é muito grande. Agora, aqui também ficou faltando a existência de um feedback. Eu não sei por que ficou faltando esse slide aqui. Mas a visão remota, ela tem que ter um feedback também. Ou seja, você tem que saber o que é o alvo depois que você finalizar a sua sessão. Isso é importante. Mesmo que você, eu vou saber o feedback só no futuro, eu vou saber o feedback só amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a alguns anos, como, por exemplo, o Ingo Swan, ele fez uma sessão, ele recebeu um target, no qual o target era Júpiter, e ele descobriu que Júpiter tinha anéis, muitos anos antes da NASA descobrir que Júpiter tinha anéis. Então, o Ingo Swan ele não estava mais vivo quando saiu essa notícia da NASA. Mas, ou seja, o feedback, se ele tivesse vivo, ele teria tido feedback anos depois, né? Anos à frente. Então, é isso. O termo Remote Viewing foi criado pelos físicos e parapsicólogos Russell Targ e Harold Puthoff, do Instituto de Pesquisa de Stanford, e permite que um visualizador use a própria capacidade psíquica para identificar informações de um determinado local, objeto ou pessoa, mesmo que esses alvos estejam longe da visão física
física do visualizador, como eu já disse anteriormente. A técnica se distingue de outras formas de clarividência, pois segue um protocolo rígido desenvolvido num centro de pesquisa norte-americano da década de 70 e foi utilizado para fins de espionagens psíquicas na época. Então, esse foi o Eng Xuan, que foi o mais famoso visualizador remoto do mundo, considerado assim, ele foi um dos, além dele ser o mais famoso, ele foi um dos melhores também. Ele interagia com objetos à distância, através da visualização remota. Então, isso é muito interessante. Ou seja, ele havia interação mente-matéria, né, que é o que a gente chama. Então, aqui eu parto para a apresentação das sessões, das minhas sessões, do nível básico, quando eu comecei. Tem algumas um pouco mais recentes, assim, de uns 3 ou 4 meses para cá, mas a maioria é bem mais antiga, né? Que eu comecei a treinar tem 1 ano e meio, um ano, acho que um pouco mais. Então, vamos lá. Então, aqui é uma sessão de visão remota do nível básico. Aqui nós temos um ideograma, tá? Esse ideograma, ele já te dá algumas gestalts, que são, as gestalts são características básicas de um alvo, e aqui você, com o treino, você vai conseguindo identificar quais são os gestalts, e aí você começa a sua sessão, né? Normalmente você coloca do lado esquerdo as descrições do alvo, do lado direito você coloca coisas que não têm a ver com o alvo, que estão vindo, as chamadas AOL, que se chama sobreposição analítica. A AOL é quando você recebe uma informação, mas você sabe que aquilo dali é um ruído, sabe? E aí você coloca como AOL. Mas aqui, basicamente, nessa direção, você coloca mais substantivos, tá? E do lado esquerdo, as descrições. Então, aqui, basicamente, é uma sessão. Essa minha sessão, ela não teve muitos desenhos. Eu faço questão de colocar aqui, por quê? Porque visão remota, as pessoas se impressionam muito com o desenho, mas o que vale numa sessão de visão remota é o relatório. Então, você pode fazer uns desenhos maravilhosos, mas fazer um relatório horrível, entendeu? Então, isso realmente não depende. Enquanto que você pode fazer também uma sessão de 15 páginas com coisas assim que não tem muita relação com o alvo, mas no relatório sai um relatório perfeito, assim, muito assertivo. Então, isso varia muito também. Mas o que conta é justamente o relatório. Então, aqui nessa minha sessão que eu fiz, eu escrevi assim, ó, senti como se estivesse contando uma história sobre algo, alguém ou algum acontecimento. Parece tratar de algo muito específico que aconteceu outro dia desses. Não muito distante em termos de tempo linear, parece ser algo que eu já conheço, uma figura ilustre, muito conhecida, ou um acontecimento que me surpreendeu, que surpreendeu a muitos por sua beleza estética, precisão e orientação. Me levou a pensar que pudesse tratar de um filme ou algo assim, uma história, ao menos conta uma história. E aí aqui eu menciono o biológico, que parece ser a chave central da história. E aqui eu coloco aqui mais embaixo. No geral, parece tratar de uma figura ilustrativa ou ilustre, algo bem cobiçado. Parece haver uma história por trás disso, algo... não, aqui já faz parte da frase acima. Que remete ao sucesso. Aí que eu concluo, que remete ao sucesso. Enfim, e o que é esse alvo? Esse alvo aqui foi da Paula, que é uma escritora de ficção científica. A maioria dos livros dela, ela fala sobre extraterrestres, e o alvo é justamente a história de vida dela, entendeu? Então, aqui conta toda a história de vida dela, desde quando ela nasceu, os pais dela, onde ela morou, onde ela estudou, até chegar aos dias de hoje, que ela é uma escritora que usa o pseudônimo de Laura Freire. E aqui ela fala mais um pouquinho. Então, foi ela que me passou esse alvo. Ela é uma aluna da Stargate Brasil e ela me pagou esse alvo. E aqui é interessante que ela coloca aqui, qual é a tarefa? Essa tarefa aqui, ela me passou psiquicamente. Eu não sabia que tinha tarefa. Mas ao longo da sessão e no relatório, eu respondi a tarefa, que era descrever a essência cósmica do alvo, no caso ela, visualizar se seus livros alcançarão muitos leitores, eu coloquei lá que remete ao sucesso, identificar se o alvo está no caminho de cumprimento de sua missão. E eu também identifiquei lá. Então, é bem interessante assim como que funciona tudo isso, né? Como que a gente está interligado, né? A ponto de você saber o que o outro quer de você, né? E você passa a informação precisa, né?
Pri, deixa eu te interromper só rapidamente para reforçar esse conceito de me enviou psiquicamente, ela passou psiquicamente. Você falou que até mesmo o alvo mesmo, por exemplo, que está aqui na tela, é SG0064. Quem lê não diz nada para nada, entendeu? Mas você falou que não pode mesmo dar nenhuma referência do que pode ser o alvo, mas ele está ligado psiquicamente. Explica um pouco mais, você usou 2 vezes e eu fiquei meio perdida com o termo. Eu entendo o que é psiquicamente, mas não usado nesse lugar. Sim. Então, você obter... Aí você quer entender como que funciona a criação da coordenada, é isso? Por que é psiquicamente? Para mim seria aleatoriamente. Eu jamais imaginaria que esse SG00 era algo psiquicamente. Eu falava, cara, qualquer coisa que seja distante do alvo. Não, mas é isso mesmo. A coordenada você cria usando letras e números aleatórios, letras e números que não tem nada a ver, que tipo não te remete a nada. Então, como que eu crio coordenada? E assim é para todo mundo. Você escolhe a imagem ou o objeto ou o que você quer, né? O local, enfim, você escolhe e você coloca no... Você senta ali no teu momento, você com você mesmo, que é só o que você precisa, escreve no papel ou no celular, tanto faz, as letras e números que virem na sua mente. Perfeito. Então veio o SG0064 e pum, paguei o alvo para a Priscila. Então, o fato de você... Aí que entra o observador da física quântica. O fato de você se relacionar com o alvo naquele momento em que você está ali, você com você mesmo, um processo meditativo, mas na verdade é um processo de ponto zero, alinhado com aquilo dali, você entregou para aquela pessoa o alvo, aquela pessoa sabe que ela tem que chegar no alvo com aquela coordenada. Então, é uma intenção, na verdade, é uma intenção por trás. Perfeito. Tanto da pessoa que cria, quanto da pessoa que recebe. Perfeito. Perfeito, Pri. E assim, eu sei que em algum momento você pode falar até mais profundamente sobre isso. Isso no processo de educação, né? Quem segue as certificações e os trabalhos de educação de vocês ou de qualquer um que faça isso seriamente. Mas, por exemplo, quando você tem avançados, né? Enfim, pessoas que de repente ajude a descobrir algo, né? Isso aconteceu muito na Segunda Guerra, né? Um lado, o outro. Não vai ter um facilitador mandando nada conectado. A pessoa vai ter que se projetar, e aí não é só a visão remota, então. Então, o que acontece? Aí entra, assim, uma série de fatores em que cada visualizador competente fala coisas diferentes, mas que não muda muito. Mas, por exemplo, o Tom Campbell, né? Ele é um excelente visualizador remoto. O Tom Campbell faz bilocação. Mas, assim, Naubar, acredito que eu não faço bilocação todas as vezes. Bilocação é você se projetar lá no local, tá? Porém, as minhas últimas sessões, eu descrevi coisas como exatamente tendo todas as sensações como se eu estivesse no local. Em alguns momentos eu estava no local. Então, varia de pessoas para pessoas. Tem gente que já chega fazendo bilocação. Tem gente que só começa a fazer bilocação depois do treino, né? Então, isso que você falou, provavelmente a pessoa que vai lá é de fato uma bilocação. Mas aí entra aquele ponto que eu falei, que vários visualizadores discordam nesse sentido. Por quê? Porque, por exemplo, para o Limbucana, todo mundo que faz visão remota faz bilocação. Então, se ele fala isso, talvez essa questão seja tipo assim, o quão você está ali bilocada. Você está inteiramente bilocada? Ou você está parte lá, parte cá? Então, eu acho que aí entra essa questão, porque nem todos os visualizadores são de comum acordo em muitos fatores, né? Eu acredito que eu biloco em algumas situações, sabe? Que eu realmente não fico mais presente aqui. Perfeito. Tanto que eu não vejo mais as coisas acontecerem. Inclusive, a minha melhor sessão, que não está aqui, eu estava bilocada, porque a minha filha chegou, falou comigo, e várias coisas acontecendo ao meu redor, e eu estava tão concentrada, e tão focada, e tão ali, que eu senti como se tivesse uma outra Priscila de fora me observando. Uma Priscila que não existe, um olho, digamos assim, um olho, a consciência suprema. Se projetasse de fora e estivesse me observando. Isso é algo muito fantástico, porque é uma emoção que gera ali, é um êxtase,
entendeu? Isso me lembra muito aquele filme eu acho que é Poder Sem Limites, que ele toma um comprimido, né? E ele, Uhum. enfim, e aí tem uma cena que a esposa dele, ela tá lá naquela questão lá com um bandido, o bandido tentando pegar ela, e aí ele fala assim, toma esse comprimido. Ela fala, mas para que ele toma esse comprimido? E ela toma o comprimido, e aí surge um outro eu dela, olhando ela de fora. E aí é aquele momento que ela respira e ela faz tudo que ela precisa fazer, ou seja, ela está totalmente integrada nesse flow, nessa consciência, entendeu? Essa Perfeito, consciência una. Então, isso já aconteceu comigo algumas vezes, e eu acredito que isso seja uma integração da bilocação, perfeito, tá? perfeito. Mas aí aqui eu volto aqui para as sessões, então agora a gente vai ver o álbum SG0064. Então, o que é esse álbum? Esse álbum é o Downfenstein, a ilha de Oi, na Escócia. Então, aqui eu coloquei aqui uns desenhos, a travessa vai e vem, um quadrado preto, entrada para algum lugar, caminho. Opa. Eu percebi que ali tem uma energia diferente, que tem uma frequência diferente. Toda vez que eu vou para um lugar assim, eu sempre coloco frequência, porque tem algo assim algo muito diferente, uma energia forte, algo que me traz. Eu não sei muito bem explicar, porque aqui na mente, né? Quando eu estou no processo, só consigo me permitir sentir. Agora, tentar explicar é um pouco complexo, mas vamos lá. E aqui no ideograma é interessante, porque aqui já me deu. Quando eu fiz ideograma, aqui eu já percebi que saiu uma coisa meio maia. Eu falei assim: opa, tem alguma coisa de civilização antiga aqui, né? E aqui eu coloquei essa Rosa dos Ventos, por quê? Porque para mim veio Rosa dos Ventos e veio esse desenho de Rosa dos Ventos. Então eu coloquei o desenho, coloquei a Rosa dos Ventos aqui, justamente para poder passar para vocês que nem sempre o que vem para você é o que é, mas é aquilo que está vindo e você tem que colocar aquilo que está vindo. Você tem que se permitir, porque se você travar, opa, mas isso daqui não é uma Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos não é assim. Se você travar, é porque você não está no flow. Porque quando você está no flow, você vai permitindo, e no final você faz uma excelente sessão, entendeu? Então, isso é muito interessante, sabe? Então, você tem que se permitir. Por isso que a gente fala, coloca tudo no papel, tudo. Mas surgiu o filme na minha mente, o filme que eu assisti ontem, coloca no papel. Mesmo que seja um AOL, mas coloca tudo. Porque vai que o filme que você assistiu ontem é o algo, tem a ver com algo, né? Então, é interessante que se faça isso. Então, aqui é interessante também, eu coloquei, porque aqui fala que que lá em Dalfenstein chegou um britânico, o Major William Monsey, que gravou uma escrita persa, sentei-me 2 noites e aprendi a ter paciência. E ele também esculpiu o nome dele em latim de trás para frente. Então, achei interessante isso que eu coloquei aqui, ó, ordem inversa, geograficamente incluso, porque tinha a parte geográfica do local, no feedback. Eu vi gente novo no lugar, soterrado, bastante equilibrado, inclinado. Por que inclinado? Porque é bem pequenininho e a pessoa, para entrar ali dentro, ela só consegue entrar inclinada mesmo. E eu não parava de ouvir liberta também, liberta, liberta. Eu achei interessante que eu comecei a ver esse homem. Então, eu comecei a ver um blazer, uma vestimenta antiga, cinturada, enfim. E aí eu comecei a dar indícios de ver alguma coisa dentro dessa suposta caverna ou buraco, o que quer que seja, porque ali ninguém sabe até hoje o que é Dalfenstein. Ninguém sabe. Ficou uma história no ar, ninguém sabe do que se trata esse lugar. Né? Alguns acham que é onde tinha um túmulo, ninguém sabe do que se trata ali. Então, eu coloquei algo separado no meio. Por quê? Porque dentro dessa caverna, suposta caverna, tem 2 lados, um que vai para o lado direito e outro para o lado esquerdo. Então, eu coloquei algo que separa no meio, surreal demais para perceber, mais perto parece ter degraus, realmente tem uns degraus lá dentro. Parece conter água ou gelo. Por que água ou gelo? Porque ele foi derrubado. Aqui, ó. É um bloco de arenito vermelho que foi derrubado pelas geleiras que cortavam o vale durante a última era glacial. Então, eu quis colocar isso daqui só como referências, porque isso daqui, gente, é um nível básico. Então, é interessante que você vá pesquisando mais a fundo coisas que aconteceram no local do alvo, porque
às vezes a gente se cobra muito, acha, eu errei tudo. Não, você acertou. Você não obteve descrições específicas. Claro, você está no básico. Conforme você vai progredindo, você vai tendo essa perfeição na sua sessão, sabe? Então, eu coloquei um OBS aqui, eu não coloquei esse meu relatório aqui, que não ficou muito bom, mas eu coloquei um OBS. Enquanto eu escrevi o relatório, me veio, parece haver alguma caverna. Então, foi interessante isso, porque enquanto eu escrevi o relatório, me veio intuitivamente que tinha uma caverna ali. Então, aqui eu vou para o meu próximo alvo. Aqui foi um alvo que a Dani pagou para mim, ML022, que era Plutão. E eu não sabia que Plutão tinha 5 luas, e eu coloquei uma esfera e 5 outras esferas. Mas o interessante aqui é que, na hora de eu fazer o ideograma, saiu essa espiral. E toda vez que sai uma espiral, normalmente sugere algo espiritual, algo arquetípico, algo energético, enfim, algo na sua essência, sabe? Algo mais sutil. Então, a minha sessão inteira, ela saiu esse algo sutil. E eu não entendia o porquê, mas eu sabia que não era o alvo em si. Eu estava captando uma função arquetípica do alvo, ou a parte energética do alvo, psíquica. E é interessante eu falar sobre isso, porque assim, o alvo para fins operacionais, por exemplo, não foi válido. A minha sessão não foi válida, não foi assertiva. Porém, aqui no relatório, eu expliquei que eu captei a informação arquetípica do alvo. Então, você vê como, quando você começa a treinar, não está vindo sobre o alvo para mim, mas eu estou captando a função arquetípica, e eu sei que é a função arquetípica do alvo. Eu não sei o que é o alvo, do que se trata, mas eu sei que o que está vindo é função arquetípica. Então, olha que interessante, eu coloquei, parece tratar mais de um biológico do que qualquer outro gestalt. É um biológico. Sessão inteira deixa evidente a palavra eu. Memória iniciado. Estou aqui, estou dentro. Habito no seu coração, amor. Eu cósmico. Sugere conexão com o eu sagrado o tempo inteiro. Muitas vezes aparecendo como uma figura ilustrativa, um mestre iniciado, sugere conexão. Mas o tempo todo deixou muito claro que o mestre trata-se de uma representação visto pela perspectiva semântica do verdadeiro poder filosófico significativo por trás da palavra eu. Princípio filosófico do eu, onde são estabelecidos todos os parâmetros necessários para a construção do eu. De uma forma ou de outra, parece que eu captei mais a essência da coisa toda. Muitas vezes a palavra eu veio junto com a palavra amor, indicando ser a mesma coisa, também sugere conexão com o DNA, momento de um projeto de um homem, enfim. E aqui no final coloquei, é possível que uma figura ilustre, arquetípica, tenha surgido para resgatar na memória, no caso na minha memória, o real significado do eu. E aqui, pesquisando sobre Plutão, quando eu recebi o feedback, vamos ver a função arquetípica do Plutão. Então, eu encontrei em Jung algumas coisas. Olha só o que ele fala. Como Jung observou, a morte é uma aproximação de 2 mundos, não um fim. Deixa eu tirar aqui para ler. Ai, meu Deus. A morte é uma aproximação de 2 mundos, não um fim. Nós somos a ponte. Através de Plutão, os mundos se unem, e através da nova encarnação da personalidade simbolizada pelo Sol, o ciclo recomeça. E aqui tem mais algumas coisas. Olha, um processo pelo qual o ego ou vontade sofre uma mudança completa através de uma interseção do eu transpessoal. Este último referido como a vontade divina, a vontade cósmica, o imago Dei, o Deus no homem. A experiência de Deus como obstáculo terrível ou intransponível sobre o qual a identidade é despedaçada e finalmente renasce. O Deus obsconditus, o Deus oculto, cuja presença é sentida durante experiências de mudança profunda e irrevogável. Então, Plutão relaciona o ego como um centro maior de existência, parte consciente, parte inconsciente. Leva aquilo que Jung chama de self, a totalidade do ser. Então, vocês veem aqui como é interessante isso, né? Simboliza o estágio final do processo de individuação. O segundo nascimento, o tornar perfeito, a iniciação e o nascimento do Deus vivo. Então, olha que interessante. O alvo era Plutão. Então, o que foi válido na minha sessão? O que foi válido foi aquele desenho que eu fiz. Porque a minha sessão inteira saiu a função arquetípica. Então, de alguma maneira, o meu subconsciente quis me mostrar isso daqui, por algum motivo, sabe? Então,
assim, é divertido você fazer uma sessão de visão remota, porque essa conexão, esse contato maior com o seu eu verdadeiro, né? É muito incrível. Deixa eu passar aqui. E vamos para o alvo 1TM059. Então, o que é esse alvo? Esse alvo é a Terra vista do espaço. Esse alvo foi um alvo que o Jamie passou. E a Terra vista do espaço por um satélite. Então, assim, eu fiz um desenho ou outro da Terra vista do espaço, mas o que eu captei mais? Eu captei estrelas, eu captei o próprio satélite, e aí eu chego no ponto de dizer que os meus desenhos, eu tenho aprimorado, que os desenhos não são bons. Então a pessoa olha e fala assim, nossa, que desenho horrível, que desenho tosco, gente, mas é isso. O que importa é o relatório. Às vezes a pessoa faz um desenho maravilhoso e faz um relatório péssimo. Porque quando você trabalha operacionalmente, o que você entrega para a pessoa que te pagou o alvo, para o seu monitor, é o relatório. A pessoa não quer ver a sessão, ela quer ver o relatório final. Então, aqui eu fiz alguns desenhos. Estrutura gigante, contemplativa sólida, algo de cima que se conecta com o de baixo. E aí eu coloquei emblemático natural, antena, Deus Atena, porque às vezes fica confuso, às vezes é tão rápido o processo, e eu escrevo muito rápido, né? Eu escrevo, vou fazendo tudo muito rápido. Então, às vezes vem a antena, e você fica na dúvida, aí, whatever, você coloca os dois. Então, aqui eu vejo uma estrutura grande metalizada. Então, para mim, gente, numa sessão, eu muito mais escrevo, né, de forma descritiva, do que desenho, tá? Então, eu tenho aprimorado os meus desenhos, mas ainda assim, a minha força de escrever, de descrever, é muito maior do que para desenho. E isso sempre foi assim. Claro que dá para melhorar, obviamente, com treino você melhora isso. Mas eu escrevo muito mais. Por mais que eu melhore, a parte escrita ela é muito mais assim evidente, né? Então aqui eu coloquei estrutura grande metalizada, algo girando em forma circular. Vamos lá. Aí aqui eu coloquei o antrópico como se fosse em foguete. Então é assim, você começa a ver algo, você sabe que não é foguete, mas você acha que parece um foguete, é como se fosse um foguete, mas você não sabe definir. E é justamente isso que a gente quer que descreva, porque quando você falar é um foguete, você está errando. Então, conforme você vai descrevendo, se você for dando informações precisas e muitas descrições bem precisas, você chega num consenso de que se trata de um satélite, intuitivamente, de forma intuitiva. Mas se você na sua sessão coloca é um satélite, provavelmente você está errando. Então, aqui me veio como se fossem foguetes, né? Isso é o que eu via. Aí, olha aqui que interessante, Digital Arts. Por que Digital Arts? Aí eu coloquei com AOL, né? Que é um ruído mental. Por que Digital Arts? Porque essa imagem aqui é uma arte digital, né? Então, é muito engraçado isso, gente. Como o subconsciente, ele conversa com a gente. É muito interessante. Deixa eu subir aqui um pouquinho para me ver aqui. Aí aqui eu coloquei raios solares também. E vamos partir para a próxima. Aí aqui ainda nesse alvo, eu coloquei energia, algo que circula no topo de uma estrutura. Aqui mais um AOL, olha que interessante. Veio atividade extraterrestre comum. Eu sei que é um AOL. Se é uma pessoa que está no meio ufológico e faz uma sessão pela primeira vez ou está em treinamento, ela vai colocar como sendo uma nave espacial que está vigiando o planeta Terra. Entendeu? Então, com o treino, você começa a perceber o que é ruído do seu subconsciente. Entende? Então, aqui eu coloquei a OL, atividade extraterrestre comum. E aqui, observação, monitoramento já não é mais a OL, que já faz parte do alvo. Então, aqui eu coloco estrutura organizada, atividade em comum e rodopia. Aí vamos para o relatório. Parece ter uma estrutura grande, supostamente alta, com algo que gira em seu topo. Parece com alguma ligação com outra estrutura, de cima para baixo. Parece que foi modelado em homenagem a algo ou alguém. Isso aqui modelado em homenagem a algo ou alguém pode ser tanto o planeta Terra, né, que tem esse nome, né, por causa tem vários codinomes assim para o planeta Terra que são nomes de deuses, né, e também para nomes de satélites, tanto de deuses quanto de cientistas famosos. E voltando aqui, percebo muita alegria e também sensações de girar e regurgitar. Parece ser algo de diversão ou contemplação. Percebo o som de batidas, algo que possa estar tanto no ar como nas águas.
ambiente natural e elétrico com som de tremor, atividade esférica contungente de origem astronômica, sensação de ser observado, momento perfeito diferenciado. Então, olha só que interessante, atividade esférica contungente de origem astronômica. Então, aqui já deu... Agora, você imagina, isso daqui foi uma sessão do básico, nível básico. Então, a gente ainda tem outros níveis. Nós temos o nível intermediário, nós temos o nível avançado. Então, gente, se você é capaz, no nível básico, de ter esse tipo de informação, que dirá no avançado. Então, o quão poderoso essa ferramenta, essa metodologia, ela, né, o quanto nos serve para o nosso dia a dia. Coisas que a gente nem imagina, né? Então, aqui esse outro alvo, TUNA 280921. Aqui, eu fiz questão de colocar, esse desenho que vocês estão vendo aqui é da minha amiga Dani. Ela faz desenhos excelentes, ela é uma visualizadora remota fantástica. E aqui eu achei interessante, eu coloquei por quê? Porque esse daqui é o desenho dela, ó, os pilares, né? Esse alvo foi Templo de Karnak. Então, olha os pilares que ela desenhou aqui bonitinho. Agora, olha os meus pilares. Aí eu ainda coloco pilares ao sol. Então, isso daqui, essa coisa tosca aqui, ela tem muito o que dizer. Então, apesar de alguns não desenharem tão bem, a informação ela vem do mesmo jeito, sabe? O que difere, o que você tem que fazer? É colocar tudo no papel, coloca o desenho tosco assim mesmo e a tua intuição vai te guiando, né, em todo o processo. Então, aqui eu coloquei uma energia periférica, eu sentia que tinha uma energia diferente no local novamente, envolvente, penetrante, uma estrutura ambientada. Então, esse símbolo aqui é o símbolo do campo eletromagnético, né? Então, quando eu sinto que tem uma força muito grande eletromagnética no local, eu faço esse símbolo. Então, aqui, equilíbrio perfeito em duas partes. Naturalmente, aqui eu quis dizer sobre aqui, ó, os dois faraós aqui, né, esculpidos, que são iguais, né, teoricamente. E aqui foi designado um propósito, tá? Eu tinha que descrever o propósito do alvo. Então, eu coloquei observar, monitorar, redigir, orientar, alertar. Eu coloquei segurança, trazer de volta a terra nobre, seguir em frente ao absoluto selvagem. Então, esse propósito aqui ficou bem interessante. Então, vamos agora para o outro alvo 1TM061. E o que foi esse alvo? Esse alvo foi travessia a remo do Atlântico Sul, tá? Do Amir Klink, né? Acho que é Amir Klink. Então, vamos lá. Eu coloquei assim no relatório. Tudo indica que é um ambiente inóspito, um pouco selvagem, um pouco de hostilidade, mas também diversão. Parece ser algo inteligente, que também permeia a água, um local com água e ar, um local vencedor com tudo dentro. Aqui é interessante. Por que um local vencedor com tudo dentro? Vocês veem que aqui, dentro desse barco, ele fez a travessia a barco, gente. E olha quantos quilômetros foi, 6.800 quilômetros, né? Ele saiu da Namíbia e chegou no Brasil, foram quantos dias? 100 dias, 100 dias. Então, para ele ficar 100 dias no mar, óbvio que ele tinha toda uma estrutura ali dentro que pudesse dar esse suporte para ele, né? Então, às vezes, o relatório, ele não sai assim perfeito no sentido da coordenação das palavras, do uso da linguagem, mas você sabe que aquilo dali, ele está perfeito no sentido dele passar a informação. Ele passou a informação precisa. Eu posso ter escrito errado, eu posso não ter colocado vírgula, não ter colocado ponto, mas a informação foi passada. Então, é assim que funciona. Até porque esse relatório aqui não é um relatório final, é um relatório provisório. Por quê? Porque isso daqui faz parte do nível básico. O relatório final, você só faz depois do nível avançado. Então, aqui, voltando aqui, é um local vencedor com tudo dentro, algo bem incrível que demanda tempo. Algo que parece ter uma vigilância secreta bem estruturada, uma aventura no ar e nas águas. Certamente um local que mexeu um pouco com o meu inconsciente, no sentido de me trazer lembranças e memórias do passado. Então, é bem interessante porque ainda surgem coisas assim desse tipo no relatório, né? E aqui, mais interessante que eu coloquei também, algo que parece ter uma vigilância secreta. Ele foi monitorado esses 100 dias, tanto pelo ar quanto pela água, né? Então, é muito legal, assim, quando vem informações assim tão precisas. Isso, e detalhe, no nível básico ainda, né? Então, aqui, gente, eu começo a passar algumas sessões nossas, minha, dos alunos, do Jay, algumas sessões que são bem interessantes, com desenhos interessantes, né? Então, aqui foi a visualizadora Arturo Sperola, uma aluna nossa.
Aqui foi o planeta Anão Ceres, né? É uma cratera do planeta Anão Ceres, ficou bem legal. Aqui da Estela, que é a Dani, o carro aqui. Esse alvo aqui, se eu não me engano, foi um método de visão remota que se chama visão remota associativa, se não me engano, é bem interessante. Daqui, esse método é usado muito para apostas, né? Cavalo, enfim, na loto, em o que você quiser apostar, né? É muito legal. Eu já usei esse método umas 3 vezes para apostas em jogo de futebol que minha irmã aposta. É muito legal. Então, aqui, visitando uma residência em Munique, Alemanha, visualizador estelar, que é a Dani. Parque Olímpico de Munique. Olha que interessante esse desenho dela, né? E ela coloca tudo direitinho aqui. Eu não estou conseguindo ler, tá pequenininho. Mas ela colocou antrópico, vida, enfim. Aqui, Mary Anning, procurando fósseis numa praia da Inglaterra. Visualizadora Diamond Blue. É cada nome, gente, que eu vou te falar. Arcturus Pérola e Diamond Blue, vou te contar, mas são nomes bonitos. Opa. Aí aqui a Terra vista do espaço, aquele mesmo alvo que eu fiz. Aí aqui a Estela, ela captou bem o planeta Terra vendo por uma perspectiva do espaço, né? Enquanto que eu captei mais a questão dos satélites e tudo mais, né? Eu captei o espaço em si, né? Então aqui ela foi mais precisa que eu. Aqui foi um alvo que pagaram para mim também, esse BAC22, The Great Schema Monk. São monges dessa ordem chamada The Great Schema. E aqui é interessante que eu escrevi aqui, se acham deuses. Apesar de eu ter desenhado só um ser, né, um ser humano aqui, que eu já não sei mais se é um ser humano, se é um ET, tá meio esquisito isso aqui, mas eu achei interessante o fato de eu ter colocado se acham deuses, né? É muito legal, inclusive porque eu coloquei no plural, né? Então, aqui nós temos alguns da Estela. Aqui foi um cinema flutuante. Opa, desculpa. Um cinema flutuante na Tailândia. Esse outro alvo aqui, Planeta Não Ceres, dando continuidade. Né? Ela captou bem a questão ali da cratera. Ela colocou também que tem água e a gente achou a notícia. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu acho que sim. Mas aqui tem uma noticiazinha que saiu na Super Abril, né? Aqui tem uma notícia falando, deixa eu ver aqui. Ah lá. Sugerem que o astro guarda um oceano no seu interior. E tem várias outras notícias que falam sobre isso, né? Gotículas de água, vapor e o oceano embaixo também. Aqui da Estela embaixo. Aqui foi de fato o planeta que ela desenhou. Então aqui são algumas visualizações do Jay, que é o nosso mentor. Aqui ele colocou, parecia um menino, era menina. Então ele desenha muito bem também. Aqui semelhante a um vórtice. Mas aqui embaixo, também do Jay, parecia mais jovem. Quando ele visualizou, ele achou que esse ser parecia mais jovem do que quando ele recebeu o feedback. Mas, de fato, ele é jovem. Acho que é porque o cabelo dele é muito claro, mas a pele dele não parece ser de uma pessoa, né, com uma certa idade mais avançada. Aqui nós temos Memorial Cavalo Louco, na Dakota do Sul, visualizador Jay. Também ficou bem legal. Deixa eu trazer para cá, que está me atrapalhando aqui só um momentinho. Caso de amor com a imortalidade, é bem legal isso daqui. Às vezes a informação vem para a gente de uma maneira poética, né? Gente, é muito legal aprender visão remota. Porque, assim, cada subconsciente, ele se comunica de uma maneira diferente, ele tem uma linguagem própria, sabe? E o fato de você começar a entender como ele se comunica com você, como ele quer te passar a informação, isso te ajuda muito, até mesmo em conversas que antigamente você falava uma coisa e você falava uma coisa, o outro entendia outra, ou o outro se comunicava de uma maneira com você e você entendia de uma outra maneira. Então, isso tudo se melhora com o tempo, sabe? A sua percepção ela fica mais aguçada. Você está inteiro ali na conversa, você está percebendo, não só você está ouvindo, você está percebendo de várias outras maneiras, usando todos os seus sentidos ali naquela conversa, né? Então, é muito interessante. Essas são as vantagens de se aprender visão remota. Então, aqui é o estádio sede de Philadelphia Eagles, na Pensilvânia. Isso daqui foi do Jay também, ficou bem legal. Isso tudo foi durante o treinamento dele como aluno, tá? Isso daqui, perdão. Aqui foi da visualizadora Una, mergulho
James Cameron estabelece recorde de mergulho em profundidade, Fossa das Marianas. Então, aqui ficou bem legal essa sessão dela também. Essa minha aqui, ó, aqui embaixo, Nobody, Ponte de Água em Magdeburg, na Alemanha. Aqui eu coloquei estrutura, pessoas caminhando, estão indo trabalhar. Aqui eu coloco pessoa que usa uma mala preta. Aqui nesse meio, gente, tem uma pessoa não com uma mala, mas com uma bolsa preta. Mas é muito legal isso. Aí eu te falo, por que veio uma mala preta e não uma bolsa preta? Porque eu sei que aquela pessoa estava indo naquele momento trabalhar. Então, veio mala preta, porque aí é um momento de refinamento, né? Por que não veio a bolsa preta? É realmente uma bolsa preta, mas não é uma maleta preta como aquela de trabalho, porque veio a informação de que ela está indo trabalhar. Então, meu subconsciente automaticamente ele mudou a minha visão de bolsa preta para mala preta, né? Então, é muito legal. E isso você vai refinando cada vez mais, você vai refinando. Esse outro alvo aqui foi Chaco Canyon, que a Dani me pagou, e aqui eu captei muita informação de Chaco Canyon, assim, ficou uma sessão muito grande, captei coisas além do que, captei coisas esotéricas do local, e aí eu não coloco aqui porque é algo que a gente não tem feedback para isso, né? Eu creio, mas eu não tenho feedback para mostrar. Então, eu não posso estar mostrando algo que eu não tenho feedback, né? Eu posso falar que ali tem uma energia de ponto zero, que ali tem, enfim, que tem algo subterrâneo, enfim, que ali é um local de contato com o extraterrestre. Eu não posso afirmar isso, eu não tenho feedback para isso, né? Mas vieram coisas, não nesse sentido, mas vieram coisas além esotéricas do local. Então, aqui veio alguns desenhos, né, dos hieroglifos. Aqui é interessante que eu coloquei o símbolo Egito Antigo. É muito legal, porque esse símbolo ele tá muito no Egito, né? E tem lá em Chaco Canyon. Então, aqui é mais uma sessão da Dani, da Estela. Aqui ele colocou ponte, interrogação. Ponte, parecia uma ponte. Afirmação por parque. É um parque, definitivamente, Jay, é um parque. Então, é muito legal, porque vai vindo a coisa à tona e você fica, não é. Mas se você não ficar preso a isso, não é ou não é, flui, sabe? Flui e é aquilo que a gente fala muito na física quântica. Acontece e a gente não sabe como acontece, entendeu? É aquela coisa surreal demais para acreditar que a gente não sabe como funciona, mas funciona, né? Então, aqui, Terra à Vista do Espaço. Aqui foi uma imagem que eu coloquei meio que para tampar esse buraco aqui. Essa imagem tem outras lá naquela outra sessão que eu mostrei. Aqui, mais umas da Dani. Grades e lixeira preta. Olha que interessante aqui. Que perfeição isso daqui. Isso daqui foi muito legal, porque esse alvo aqui, visitando uma residência em Munique, Alemanha. Quem mora na Alemanha é o filho do Jay. Então, esse alvo é chamado Outbounder. O que é alvo Outbounder? É quando a pessoa ela está num determinado local e o visualizador vê o local através dos olhos daquela pessoa. Então, não é que o visualizador entra na mente da pessoa, o visualizador vê através dos olhos da pessoa. Então, o que o filho do Jay fez? Ele desceu essa escada e foi jogar o lixo na lixeira. Então, ela captou isso daqui do alvo. Olha que interessante. Esse daqui do James Cameron, acho que eu já repeti. Acho que eu já falei sobre ele. Como tá um pequenininho aqui para mim, eu não posso falar tanto para vocês. Mas ela colocou aqui, ó, pelo que eu consigo ler. Objeto metálico, termômetro, sonda. Ela colocou sonda, ponto de interrogação, né? Mas do que o resto eu já não estou conseguindo ler. Mas ficou muito boa essa sessão dela. Essas sessões aqui foram dos desafios que a gente fez. A gente tem feito desafios, né, mais ou menos em torno de 15 a 15 dias, aberto ao público geral, para as pessoas se familiarizarem, né, com a visão remota. E esses aqui foram alguns dos desafios. Esse daqui foi uma plantação de lavanda em Lordington. E eu não sei quem foi a pessoa que fez. Mas, enfim, a pessoa aqui foi uma plantação de lavanda e tinha também algumas partes da loja de souvenir
do próprio espaço, entendeu? É tipo um hotel que tem essa lojinha que vende as coisas de lavanda, óleo essencial, todas essas coisas. Então, a pessoa, ela captou bem essa parte aqui, né? Então, é muito engraçado que muita gente captou essa parte aqui da vendinha, né? Então, é interessante porque o nosso subconsciente, ele vai de primeira naquilo que mais interessa a ele. Então, se é uma pessoa consumista, que gosta dessas coisinhas, adora viajar para comprar coisinhas e levar para casa, ela vai, pum, direto ali. É impressionante. Então, muita gente captou essa parte aqui e ficou bem legal as sessões. Esse alvo aqui, Maldivas, foi um alvo que o Jay pagou para o Will, que foi aluno nosso também. E essa foi a primeira sessão que ele fez. Não foi uma sessão da turma de treinamento, mas foi uma sessão que ele pagou no dia que ele o conheceu. Então, foi legal, porque de primeiro ele captou, fez um desenho bacana e ele colocou estrutura metálica, concreto e água. Então, isso daqui ficou excelente, assim, para uma pessoa que faz a visão remota. Pela primeira vez, toma conhecimento do que é visão remota, pela primeira vez e faz o desenho, assim, é excelente. Então, assim, ele tem muito potencial para chegar no nível avançado muito bem, sabe? Então, aqui foi mais um alvo do desafio, alvo DVR-002, Academia de Golfinhos em Curação. Então, aqui foi um alvo, aqui tem o nomezinho dela, Eliane Arruda. Olha que bacana, foi a primeira vez que ela faz visão remota também. Aí ela colocou água, grama, praia, esfera com divisões verde e amarelo, tons de terra. Olha que bacana. Muito legal, né? Assim, gente, quando você recebe um alvo pela primeira vez, você chegar nesse nível assim, com tanta precisão, é muito legal, assim, é muito legal para quem faz e para quem vê, sabe? Do potencial que a pessoa tem, né, de chegar no alvo. Então, aqui eu já finalizando, falar um pouco sobre visão remota. É uma metodologia que precisa de treino e dedicação. A sua mente precisa estar calma e pacífica a ponto de você conseguir ouvir uma agulha caindo do outro lado do universo. Então, assim, se você não tiver essa mente calma e pacífica, duas coisas: ou você não vai nem conseguir fazer a sessão, de tanto ruído você vai pausar, ou você não vai chegar no alvo. Então, é muito importante a prática da meditação, é muito importante a prática da presença, da observação, de você estar ali inteiro no lugar, sabe? Então, a visão remota, ela me ajudou muito nisso. Eu não via... aliás, eu sempre vi muita importância na meditação, mas nunca foi prioridade para mim, eu não dava valor. Eu sabia a importância, mas não valorizava isso dentro da minha vida. E hoje eu valorizo demais. Não como meditante, né? Porque eu não costumo praticar, sendo bem sincera, a meditação. Mas a questão da presença, a meditação que eu digo assim, vou parar, sentar e meditar, tá? Eu não costumo fazer isso. Isso eu faço antes da sessão. Mas ao longo do dia, a minha presença, eu tenho valorizado a questão da presença, de estar ali presente por inteiro naquele momento. E eu queria passar aqui para vocês, quando eu coloco aqui que precisa de treino e dedicação, precisa mesmo. Você não pode chegar, não é que você não pode, mas você não chega no nível do Wing Tsun treinando, fazendo uma sessão por semana. O ideal é pelo menos 3 vezes por semana você fazer uma sessão, para você ir ganhando você vai fortalecendo a intuição, você vai, sabe, cada vez mais. E nesse ritmo, sabe? O ideal é, assim, para você atingir uma meta mais rápido, né? Se você quiser ir devagar, 2 vezes na semana no mínimo, mas o ideal é 3 vezes na semana. Você ir mantendo essa constância, sabe? E vou te falar, gente, às vezes eu tenho que fazer uma sessão, eu não estou com vontade de fazer a sessão, eu vou jogando para frente, e aí vem aquele sentimento assim, ai, que chato. Gente, quando eu começo a fazer, acaba que se torna legal, porque você entra na presença. Então, assim, já aconteceu com vocês, de vocês terem que fazer um trabalho que você considera chato, mas quando você começa a fazer, ele não se torna mais chato? Você está tão presente ali que tudo começa a fluir de forma tão gostosa, sabe? A mesma coisa, por exemplo, eu não curto muito essa questão burocrática,
sabe, de lidar com coisas burocráticas, financeiras, eu não curto muito, com números, sabe, com números, com raciocínio lógico, eu não curto muito. Mas quando eu tenho que fazer, e me proponho a fazer, e eu estou ali inteira, acaba que flui de uma forma tão assim, não vou dizer normal, mas flui de uma maneira tão leve, assim, que você acaba que gosta, e no final você fala assim, pô, até que eu curti isso daqui, até que eu sirvo para isso aqui, sabe? Até que eu, sabe? Então, isso a gente vê nas sessões, assim, o tempo todo, sabe? É muito legal. E aí, quando você vê o resultado, o feedback, que é mais sensacional ainda, por mais que você tenha errado, mas você recebeu o feedback, fala assim, pô, eu acertei isso, eu errei aquilo, é muito gostoso, porque se torna uma brincadeira. Então, o ideal é que você leve como uma brincadeira, uma diversão, e não como uma obrigação. Então, passando aqui, então eu vou finalizando com algumas frases. Essas duas frases são do Amit Goswami. Místicos, ao contrário de religiosos, dizem sempre que a realidade não são duas coisas, Deus e o mundo, mas uma só, consciência. Outra frase dele que é muito bacana. Precisamos evoluir mais profundamente no milagre e potencialidade infinita da matéria, a fim de liberar o poder quântico das nossas mentes. E essa frase é do Deepak Chopra. Um meta-humano consegue eliminar as limitações da mente e do corpo para atingir um estado de pura consciência. E finalizando aqui com uma frase um pouco chocante. Não conheço nenhum homem que já não seja Deus. Esse aqui é o famoso mago Austin Osman Spare, que é um mago, é o criador da magia do caos e foi um mago que materializava coisas. Então, o meu último estudo foi do livro dele, um livro gigante dele, maravilhoso, que eu indico para todo mundo. Tem coisas ali extremamente profundas. Ele foi um mago não religioso, não, como posso dizer, ai meu Deus, sem aquelas parafernálias todas de fazer rituais e tudo mais, sabe? Ele foi um mago que falou, não, eu faço magia, eu e o meu subconsciente, ponto. E assim ele desenvolveu esse método de magia do caos, que você faz magia através da arte. É muito interessante. Então aqui eu deixo meu Instagram da Stargate Brasil, nosso Telegram também, o site que finaliza hoje, não sei se está finalizado, mas está aqui o site, Stargate Brasil, sempre com Z. Por que com Z? Me pergunta, por que com Z? Porque não tinha Stargate Brasil com S. Então, vou te colocar com Z. E a gente queria Stargate Brasil, porque Stargate Brasil foi um programa, não sei se vocês estão familiarizados, mas a visão remota ela começou dentro dos projetos da CIA, né? A CIA queria encontrar um método que pudesse treinar militares para uso deles lá, né? Dos projetos deles. Então teve esse projeto chamado Stargate, né? Que foi um projeto da CIA de visão remota. Então a gente quis usar o nome Stargate em homenagem a esse projeto, né? Porque foi daí que surgiu a visão remota, né? Tiveram outros nomes antes da visão remota até chegar em visão remota. Então a gente quis usar o nome Stargate como uma homenagem e não tinha Brasil com S, a gente colocou com Z mesmo, não tem problema nenhum para a gente, até porque a gente conhece muita gente dos Estados Unidos, muitos visualizadores, enfim, a gente participa da comunidade, então é até prazeroso para a gente. E, enfim, eu queria falar aqui que a Stargate Brasil não tem absolutamente nada a ver com o projeto da CIA, é importante falar, porque, enfim, né? Vai que chega até alguém que fala assim, ai meu Deus, o Stargate, ainda que o Brasil com Z fazem parte da CIA, né? Então, não tem absolutamente nada a ver. Então, é isso, gente. Muito obrigada, tá? Fico muito feliz e honrada de estar aqui. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Eu deixo aqui meu muito obrigada por estar presente. Muito obrigada, Lígia. Muito obrigada por conhecer vocês, pessoas novas, né? Dentro desse grupo que tem uma proposta muito legal. E eu fico muito feliz de estar aqui e honrada pelo convite. Tá bom? Pri, a honra é toda nossa, você é extremamente generosa, entregou 1h30 desse conteúdo, desse conhecimento que é raro a gente encontrar aqui no Brasil. Então, gente, encontrem a Pri, ela tem toda essa generosidade sempre. E, gente, muito obrigada, boa noite. Obrigada a todos, boa noite, gente. Tchau, tchau. Beijo para vocês. Tchau.